Hello students, teacher Mikael here, how are you? I hope you're doing just fine, espero que todos vocês estejam bem. Galera, eu tô passando aqui hoje para explicar um pouco sobre Simple Present, presente simples, que de simples, students, tem pouca coisa. Existem muitas variações, existem vários detalhes que você deve prestar atenção, mas não se preocupe, porque esse tempo verbal eu considero feijão com arroz e nesse vídeo de hoje ficará tudo explicadíssimo da melhor forma possível para que você possa nunca mais se esquecer, students. Então vamos nessa! E quando nós utilizamos o Simple Present, o presente simples? O Simple Present é um tempo verbal que a gente utiliza no dia a dia, em ações cotidianas, para expressar ideias que são sempre verdades. Nós utilizamos também para expressar preferência, desejo, opinião. Por exemplo, I like oranges. Eu gosto de laranjas. É uma preferência. Opinião. I don't think this is a good idea. Eu não acho que essa é uma boa ideia. Verdades universais. The earth is blue. A terra é azul. E assim sucessivamente. Ações cotidianas, coisas que são sempre verdades, fatos científicos. Tudo isso. Students, antes de iniciarmos o estudo do presente simples, é necessário que você tenha um bom conhecimento sobre verbo to be. Então, vamos dar início ao famoso verbo to be, que significa o quê? Isso mesmo, ser ou estar. Você vai utilizar para indicar que determinadas coisas são ou pessoas são, ou onde determinadas coisas estão, onde as pessoas estão. Por exemplo, I am a teacher. Eu sou um professor. You are at home. Você está em casa. She is a nurse. Ela é uma enfermeira. E por aí vai. É o início do inglês basicão. Quando você domina verbo to be, já é um pontinho a mais, ok? Então vamos lá. Para iniciar verbo to be, você precisa entender os sujeitos. Quais são os sujeitos? I, you, he, she, it, we, you, they. Então, para revisarmos os sujeitos, vamos lá. I, eu. You, singular, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela, animal ou objeto. Ele ou ela, ser inanimado. Ele ou ela, o que não for pessoa. We, nós. You, vocês, plural. Esse you é plural. Depois do we, you. E por fim, they, que são eles ou elas. E assim nós temos todos os sujeitos. I significa eu. Vamos utilizar em uma frase. I like you. I like you significa eu gosto de você. You significa você. Vamos utilizar você em uma frase. You like him. Você gosta dele. You like milk. Você gosta de leite. You like Netflix. Você gosta de Netflix. He em uma frase. He is smart. Ele é inteligente. She numa frase. She is beautiful. Ela é bonita, ela é linda. It is black. Isso é preto. Pode ser um animal, um objeto, qualquer coisa. Você aponta it is black. Nesse caso, it is yellow. O que? O uniforme. It's yellow. We, nós. We are heroes. Nós somos heróis. You, no plural. You are heroes. Vocês são os heróis. E they, demonstrativo. They are heroes. Eles ou elas são heróis. Agora, students, que nós já conhecemos os sujeitos, nós vamos utilizar o verbo to be. O verbo to be se apresenta de três formas. Am, are, is. O am você vai utilizar para o sujeito I. Por exemplo, I am, eu sou, ou eu estou. Porque nós vimos que o verbo to be é ser ou estar. O is você vai usar para he, she, it. Para esses três sujeitos se utiliza is. Por exemplo, it is good. Isso é bom. She is beautiful. Ela é bonita. She is there. Ela está lá. No sentido de estar, porque verbo to be é ser ou estar. E por aí você consegue continuar suas próprias frases. Agora que nós já vimos o uso de am e de is, está faltando a terceira forma do verbo to be, que é o are,
que você vai utilizar com you no singular, you no plural, we e they. We, nós, they, eles ou elas. You, você no singular, you no plural, vocês. Exemplo, you are smart no singular, você é inteligente. You are smart no plural, vocês são inteligentes. Como você vai distinguir? Depende do contexto, depende da conversa anterior. Usando we are the champions, nós somos os campeões. Usando they are beautiful, eles são lindos, elas são lindas. They are smart, eles são inteligentes, elas são inteligentes. A partir daí, students, você tem que ter consciência de duas coisinhas. Uma frase ela pode ser afirmativa, negativa e interrogativa com verbo to be ou sem verbo to be. Vamos utilizar primeiro com verbo to be. Qual vai ser a estrutura de uma frase afirmativa, negativa e interrogativa? Afirmativa. I am smart. Eu sou inteligente. Usou o sujeito, o verbo to be e o adjetivo, que é inteligente. Smart. I am smart. Frase afirmativa. Frase negativa. Negative sentence. Negative sentence. Uma sentença negativa você vai precisar adicionar o not depois do verbo to be. Então, I am not smart. Eu adicionei o not depois do verbo to be para negar. E frase interrogativa, interrogative sentence. Como você vai fazer com o verbo to be? Você vai pegar o verbo to be e jogar ele antes do sujeito. Por exemplo, I am beautiful. Vai virar am I beautiful? Por exemplo, I am smart, que significa eu sou inteligente. Troca de lugar. Am I smart? Eu sou inteligente? Perguntando para mim mesmo, nesse caso. E assim você tem frases afirmativas, negativas e interrogativas com verbo to be. Sem verbo to be, outro tópico. Agora, students, nós vamos estudar frases afirmativas, negativas e interrogativas sem verbo to be. Corta, joga fora. Como nós vamos fazer no presente simples frases afirmativas, negativas e interrogativas sem verbo to be? Vamos utilizar alguns verbos. Por exemplo, like. To like é o verbo gostar. Então, para he, she, it, você tem que adicionar s para he, she e it em frases no presente simples que não tem verbo to be. Por exemplo, ela gosta de maçãs. She likes apples. Likes com o S. Sem o S fica errado. Frases negativas. Você vai ter que usar o don't ou doesn't. Doesn't você só vai usar quando a frase tiver he, she, it. Por exemplo, I don't like apples. Eu não gosto de maçãs. Eu usei o don't porque eu usei o sujeito I. Agora vamos ver o doesn't. O doesn't eu vou ter que usar he, she, it. She doesn't like apples. Nesse caso, como eu usei doesn't, eu não vou adicionar s no verbo. Por quê? Porque eu só adiciono s em frases afirmativas. Para frases interrogativas sem verbo to be, você vai usar o do ou does. Por exemplo, do you like apples? Você gosta de maçãs? Does she like apples? Ficou like, não ficou likes. Por quê? Porque não é afirmativo, então não precisa adicionar o S. Does she like apples? Ela gosta de maçãs? E assim nós terminamos o presente simples, que tem todas essas particularidades. Agora, students, para praticarmos, deixa aí nos comentários below, nos comentários abaixo, frases afirmativas, negativas e interrogativas com verbo to be e frases afirmativas, negativas e interrogativas sem verbo to be. Vamos praticar essa diferença. É essencial conhecermos isso para que possamos desenvolver nossa fluência de modo eficaz. Muitas pessoas erram esses pequenos detalhezinhos no presente simples, o que dificulta o aprendizado nos tempos verbais futuros, que são um pouquinho mais complicados. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Please subscribe.